Tribunais de Contas dos Estados, os TCEs, são órgãos de vital importância para a sociedade dentro de um Estado democrático de direito. O objetivo dos tribunais de contas é fiscalizar a aplicação de recursos públicos por parte dos governantes e gestores públicos. Os TCEs atuam em conjunto com o Poder Legislativo para garantir o que é arrecadado pela administração pública retorne em forma de serviço aos contribuintes. Diferente dos ministros do Tribunal de Contas da União, os TCEs têm conselheiros como membros do tribunal. Esses profissionais têm como missão e desafio zelar para que a gestão pública seja cada vez mais eficiente e transparente, isso respeitando sempre a legalidade dos atos que são praticados. Em 2023, o TCE do Piauí, pela primeira vez, conseguiu visitar todos os 224 municípios do estado. Mas como o TCE do Piauí tem cumprido a sua missão? Quais os principais problemas que ainda são enfrentados em relação aos gestores quando se fala de aplicação do dinheiro público? Como poderíamos implementar no Piauí uma gestão pública cada vez mais eficiente? Para discutirmos mais sobre essas questões e sobre a própria função do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, recebemos em nossos estúdios o conselheiro e presidente do TCE do Piauí, Kennedy Barros. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o conselheiro Kennedy Barros. E, em primeiro lugar, conselheiro, dou as boas-vindas, é um prazer aqui recebê-lo aqui no Ideias em Debate. E eu queria falar um pouco sobre a história do TCE do Piauí. Muita gente não sabe, mas o TCE do Piauí foi o primeiro Tribunal de Contas a ser implantado no Brasil. Desde então, já se vão mais de um século de existência e muita coisa evoluiu. Como o senhor vê a atuação do TCE nesse período? Primeiro, eu quero agradecer o convite e dizer que o prazer é todo nosso. De fato, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí é o decano da nação. Depois da criação do Tribunal de Contas da União, idealizado por Rui Barbosa, na sua genialidade, entendia que era necessária a criação de um tribunal para acompanhar as gestões públicas e composto por gente com experiência no mundo do direito, da economia, consequentemente da contabilidade e em gestão pública. Então, uma vez criado o TCU, nosso Tribunal de Contas foi o primeiro a ser instalado no Brasil. Claro que ao longo do tempo ele teve uma situação permanente de inovação e, consequentemente, de modernização. E nesta luta que nós estamos querendo cada vez fazer um Tribunal de Contas mais parceiro da população e, consequentemente, atingindo seus objetivos. E, conselheiro, qual é o papel fundamental do TCE aqui no Piauí na fiscalização e controle dos recursos públicos? Eu diria que o sistema de controle externo mudou seu foco. Dentro desse primeiro questionamento que você fez, o tribunal, num primeiro momento, ele era um tribunal mais de acompanhamento a posteriori das contas públicas. Quando eu digo que era um órgão de acompanhamento mais a posteriori, é porque a atuação se dava mais analisando papéis, o mundo contábil, e aí vem aquela velha máxima: o papel cabe tudo. Nem sempre o que está no papel representa a verdade fática. Então, o tribunal recebia as prestações de contas, era assim o sistema de controle externo, e em cima dele se debruçava, emitia um relatório e, consequentemente, fazia um juízo das contas do gestor. Isso chamou a atenção num primeiro momento para uma situação que precisava ser modernizada. Quando o tribunal analisa a prestação de contas e chega à conclusão que houve desperdício ou mal aplicação de recurso público, aí já é um dano causado. Consequentemente, você vai ter novas atuações com órgãos parceiros, os ministérios públicos do Estado, na União, para que reaver esse dano causado. No outro quesito, aqueles que deram causa, que configuram crimes contra a administração pública, já teriam que ir para a esfera criminal, responder até com a sua liberdade pelos danos causados. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. O dinheiro foi mal aplicado, foi desviado, se vai buscar repor, mas a população ficou prejudicada.
Então, os tribunais de contas passaram a avaliar que o grande papel dado pela Constituição de 88 foi o acompanhamento da política pública, das mais variadas políticas públicas. À medida que você avalia e acompanha as políticas públicas, você trabalha no campo da prevenção, ou seja, o par e passo, a concomitância faz com que os danos não ocorram, e é o desejável. O tribunal acompanhar no par e passo as ações administrativas e ir corrigindo o rumo, ainda quando está acontecendo. Assim, não se pode falar em desperdício. Eu questiono muito assim, qual é uma manchete ideal? No final do exercício dizemos assim, foi a situação preventiva e concomitante do tribunal que impediu o desvio ou a má aplicação de tantos milhões. Ou a mensagem assim, uma matéria e uma manchete assim, tribunal detecta que tantos milhões foram desviados ou mal aplicados. Ou seja, desviados já está no campo do desperdício. É como quando no campo da medicina a gente faz medicina preventiva. A gente diz que faz biópsia. Eu acompanho o par e passo da pessoa, quando eu detecto alguma normalidade, ali você tira só a parte que está contaminada, o tecido está salvo. Quando nada disso acontece, não tem mais que fazer biópsia, vai fazer autópsia, vai só descobrir a causa da morte. Então é um termo que a gente usa no meio do Tribunal de Contas para fazer uma comparação sobre quando eu trabalho com prevenção e quando eu trabalho apenas para ver o tamanho do leite derramado e do prejuízo. É muito interessante. E isso termina contribuindo para a transparência também e eficiência na gestão pública. Esse é um trabalho também do tribunal. À medida que o tribunal faz esse trabalho de acompanhamento concomitante, ele convoca a população e a gente chama isso de parceiro. São através de uma parceria que nós chamamos de controle social. O controlador social, ele é um parceiro do tribunal. Então nós temos uma escola de contas que constantemente se propõe a treinar a população, quer seja quando a escola é itinerante. O tribunal agora, por sinal, fez agora em janeiro a 6ª jornada itinerante. Agora no final de fevereiro vai fazer a 7ª jornada itinerante. Em março vai fazer a 8ª jornada itinerante. Essa jornada, o tribunal aborda todos os temas que fazem parte da administração, com treinamento para servidores municipais, gestores, e para a população, para fiscal gestores. E isso tem sido de uma importância tão grande, porque você encontra assim, aquele cidadão que tem uma vontade de exercer a cidadania, mas não sabe. Através desse treinamento, o tribunal ensina como faz uma análise de uma licitação, um acompanhamento de uma obra pública e como representar quando vê alguma anomalia. Eu digo que de saída, qualquer cidadão tem como acessar através de um link chamado Licitações Web no Tribunal, para saber quais as licitações que estão feitas no Estado, em todos os municípios. Ali ele olha qual é a licitação das cidades que eles estão representando e pode ir ao local onde está vendo. Se lá ele detecta que, por exemplo, a comissão sequer está reunida, bem ali ele já resiste a esse fato, com fotografia. Ele entra no próprio site da ouvidoria do tribunal e reclama. O tribunal, nesse momento, vai fazer o quê? Dar uma determinação suspendendo o procedimento. Ou seja, o tribunal, através da ação da população, evitou um dano causado. Vamos dar outro exemplo, do quesito à obra pública. Quando uma licitação não teve problema, tudo foi transparente, ela vai para o mundo da contratação. Então, se elabora um contrato, e esse contrato vai ser lançado no acompanhamento num programa chamado Obras Web. Ali, você vai ter que colocar na mesma andamento cronograma físico e financeiro. Se eu chego numa cidade que está construindo um ginásio poliesportivo, por exemplo, os recursos foram liberados para já estar à altura do teto, e eu sou aqui vizinho da obra e percebo que ela está no alicerce. O cronograma físico está distante do financeiro. Ela representa o tribunal, quer dizer, não precisa ser nenhuma ação da auditoria do tribunal, quando comparece ao município, ela já representa o tribunal e o tribunal bloqueia a conta, notifica gestor e o construtor, dá um prazo para cronograma físico e financeiro estar na mesma altura. Eu lhe pergunto, agindo assim, como é que nós podemos falar em obra inacabada? Nunca vai haver. Nunca vai haver. Então, esta prevenção tem sido nesta linha. E isso, a população que quer fazer esse trabalho social importante, de fiscalização, de auxílio ao próprio TCE, ele representa através do site do TCE, tem um canal de comunicação da população com o tribunal? Exatamente. Através do link da ouvidoria, ele pode fazer esse contato direto, se ele com medo de retaliação. Às vezes acontece. Pessoas do bem, que querem uma administração transparente, mas com medo, até de sua saúde, de sua vida mesmo, correr risco de agressão.
ele ainda se dá o luxo de poder fazer de uma forma sigilosa para que a informação que ele esteja trazendo, ele não seja objeto amanhã de nenhuma perseguição ou de uma retaliação. Ou seja, da forma que ele quer, através do link da ouvidoria, ele pode fazer, através presencial aqui no próprio tribunal. E ainda com essa possibilidade de, tendo medo de fazer, sofrer alguma retaliação ou correr algum risco de vida, ele pode fazer de forma sigilosa. Muito bem. Presidente, em que medida a atuação dos TCEs, falando de uma forma geral, não é isso? Ela influencia as políticas públicas e as decisões dos gestores, visando o uso responsável e eficaz dos recursos públicos em benefício da sociedade? Veja bem, recentemente o tribunal fez uma parceria, esse é um exemplo, com o Unicef. O Unicef, vez por outra, está a demonstrar, através de critérios de avaliação, municípios que se destacarem em educação. Hoje, o Unicef funciona no Piauí e está sediado dentro do Tribunal de Contas. Para quê? Para estimular boas práticas de administração. Então, à medida que você acompanha dados de uma gestão pública, você vai analisando como está o IDH do município, como está a evasão escolar, como está a qualidade dos hospitais, e tudo isso gera uma boa concorrência entre os gestores. Ninguém quer ser o patinho feio. No momento que você está numa cidade e vê uma do lado que foi premiada pelo Unicef, que o tribunal está dizendo que as prestações de contas estão sendo julgadas com muita transparência e foi sem nenhuma ressalva. Aquilo é um estímulo, aquilo é uma forma de você tocar os gestores que também podem fazer uma política pública eficiente. Então, o objetivo é melhorar a qualidade do serviço público. E se melhora à medida que você monitora. E os índices são os mais, IEGE, IEGM, todos esses índices, eles são alcançáveis com a boa aplicação dos recursos públicos. Então, para alcançá-los, algumas medidas vão ter que ser tomadas. E essas medidas sendo tomadas, vai haver o reconhecimento, ou através do Tribunal de Contas, ou através do Unicef, ou através da própria população do município que entende que a coisa está andando bem. Eu digo que recentemente o Piauí tem se sobressaído alguns municípios nessa área de educação e nós ficamos felizes, porque o que o tribunal quer mesmo é que as políticas públicas aconteçam, o que elas acontecendo é sinal de serviço público de qualidade para a população. Sem dúvida. Conselheiro, o senhor foi deputado estadual, ou seja, tem experiência também no legislativo. Como é estabelecida a relação entre a Corte e os órgãos do Poder Executivo e o Poder Legislativo? Como essa interação contribui para o fortalecimento das instituições democráticas e o equilíbrio de poderes? A melhor coisa que tem no mundo é quando cada um dos órgãos e poderes entendem que a harmonia é uma necessidade. Agora, desde que essa harmonia não comprometa a independência. Sim. Elas são situações que têm que andar conjuntas. Órgãos harmônicos que se entendem, porque quando o objetivo é o bem comum, é o serviço público de qualidade, assim deve acontecer. Agora, isso não se pode traduzir em submissão, isso não pode ser perda da sua condição de atuar com liberdade. Então, cada um tem que conservar a sua independência. Eu digo que isso tem sido feito por parte do tribunal e, graças a Deus, eu estou sentindo, no âmbito dos demais órgãos e poderes, essa vontade de somar esforços para renovar, inovar e, consequentemente, alcançar melhores níveis sociais, econômicos e políticos, que é o que se busca com uma boa acompanhação de políticas públicas eficientes. Quais são os principais desafios enfrentados pelo TCE Piauí na sua missão de garantir a boa aplicação dos recursos públicos e como eles estão sendo enfrentados? Eu diria, nobre Campelo, que o grande desafio é treinar os gestores. Eu não sou dos que imagina que a regra é a desonestidade, é a exceção. Sim. Eu sou dos que entendem que a regra não é a desonestidade, é o despreparo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que há pessoas que até têm interesse de fazer uma gestão de qualidade, mas gestão de qualidade não é uma coisa simples. Pessoas que moram numa comunidade, são queridas, chegam à chefia do executivo e quando se deparam com uma gestão, não têm nenhuma experiência de gerir. Então, por isso é que este treinamento, chamando a atenção para os princípios da legalidade, da razoabilidade, da economicidade. Por exemplo, existem tradições
que não podem deixar de ser entendidas pelo tribunal, mas dentro de uma linha de limite. Há no mundo da gestão a discricionariedade do gestor. Ele foi eleito, ele escolhe, mas essa discricionariedade, ela tem limites. Por exemplo, uma festa como o Carnaval. É razoável no município propiciar aos moradores daquela comunidade uma festa popular. Não tem nada contra isso, ou festejo alusivo ao aniversário da cidade. Agora, tem que ter o bom senso. Por exemplo, às vezes eu tenho artistas locais, com custos baixos, eu estaria, no caso aí, investindo na cultura do lugar, gerando talentos, criando novos talentos, aí eu deixo de fazer e escolho fazer a contratação com bandas caríssimas, R$800 mil, R$1.200.000, e eu pergunto, paralelamente a isso, o município tem problemas na educação, problema na saúde, problema na limpeza pública, problema na previdência social. Onde é que está a economicidade aí? Então, o tribunal, preventivamente, em situações assim, antes do carnaval, emite uma recomendação. Olha, não é deixar de fazer a festa popular, mas a prudência necessária, o gasto condizente com a realidade do município. Vi recentemente que uma das cidades aí do interior do Ceará gastou no carnaval o equivalente a 3 orçamentos de secretaria do município. Aí é um ato de improbidade, porque você não está razoável no que está se propondo. Até fazer a festa popular é perfeitamente compreensível, mas fazer uma festa popular com gastos exorbitantes, e outra coisa, ainda que não sejam exorbitantes, tem situação que ainda não configura motivação para fazer a festa. Um município que tem atraso dos servidores, um município que está em estado de emergência, um município que não está depositando o que retira do servidor para o fundo de previdência e tem recurso para fazer um carnaval, essa conta não fecha. Há uma incongruência muito grande aí. Então, aí é a questão de você, sem interferir, repito aqui, não é papel do tribunal interferir na gestão, é o eleito, quem foi eleito, que tem que conduzir. Tem uma Câmara Municipal que é também uma casa política, mas nem por isso é uma casa que deixa de ter o poder de fiscalizar, que os 3 papéis de um vereador, quais são? É reivindicar, legislar e fiscalizar. Então, há de se analisar que a justa medida, a dose certa, é o melhor caminho para uma boa gestão. Então, o tribunal tem feito essa monitoração para poder propiciar política de resultado. Assim fez, por exemplo, a título de exemplo, no transporte coletivo de Teresina, porque sentia que tem um problema que aflige bem a população e tinha que fazer algo. E o tribunal fez. O que é que o tribunal fez? Foi descobrir por que estava dando o problema. Pegou desde o ano de 2014, ou seja, não é para atingir gestor A, B, C ou D. O que é que está causando o problema no transporte coletivo? E o Tribunal de Contas chegou à conclusão que, diferente do que se imaginava, tem até muita coisa boa. Por exemplo, ao longo dos anos, 800 milhões foram investidos nessa estrutura de sistema de transporte coletivo. Em quê? Corredores, paradas de ônibus, terminais de interligação, e isso é muito louvável. Agora, e por que não está dando errado? Está dando errado porque o sistema que foi adotado foi para ser aplicado bem no período da pandemia, não era um período horrível, porque não tinha passageiros. Era o tempo também que havia uma transição de gestão, e aí fica aquela situação de é um problema que você deixou, é um problema que você herdou, e qual mesmo é a verdade? A grande verdade é que o investimento foi acertado, mas uma questão hoje não fecha a conta. Ao povo o direito de exigir uma prestação de serviço de qualidade e com preço barato, já que o sistema de transporte coletivo é para a população mais pobre, e por outro lado ao poder público de propiciar e de ofertar esse serviço. Lógico que para ser de qualidade e com preço baixo, tem que subsidiar. Se não subsidiar, a conta não fecha. Aí fica aquele jogo de empurra. A culpa é das empresas de ônibus, a culpa é da gestão, a culpa é de uma coisa simples. No monitoramento do tribunal, chegou-se a essa conclusão. O custo mensal do sistema de transporte coletivo é de 14 milhões e a arrecadação de bilhete é de 9. Ora, para ele ser um sistema de qualidade, com mais ônibus na linha, um ônibus de qualidade novo, precisa o município subsidiar a atividade. Não tem outra saída. Não vai fechar. Não fecha. Ou subir o preço da passagem, aí não é o justo. Subir o preço da passagem para a população. Não onera a população. Onera a população. Então, você acha que um sistema de transporte coletivo, por exemplo, para dar um exemplo bem rígido, a França, Paris, tem a fama de ter o sistema de transporte coletivo mais eficiente do mundo. Você vai para todo lugar praticamente de metrô.
aquilo, o sistema de arrecadação não cobre. Há o governo bancando o que falta para mantê-lo daquela qualidade. Então, Teresina não vai ser diferente e negar o mundo. Então, dizer que sistema aqui não funciona porque foi interligado, não, é como funciona em Fortaleza, é como funciona em Natal. O melhor modelo que foi copiado em Curitiba e deu certo em todo lugar. Por que aqui daria errado? Aqui está dando errado, é porque a arrecadação é inferior ao suficiente para ter os custos em operação de um serviço de qualidade. No início o senhor falou na história do tribunal e falou que o tribunal ele vem ao longo do tempo também se modernizando, e eu penso que isso se deve também à utilização das tecnologias. Como é que o TCE Piauí está se adaptando às novas demandas e desafios trazidos pela era digital e pela própria modernização da gestão pública? Tanto na área digital, com TI, na nossa TI, tanto buscando se aprimorar do que tem mais moderno em termos de inovação tecnológica, inteligência artificial, tudo isso, georreferenciamento, uma questão de acompanhamento das obras, acompanhamento de obras com um carro que tem como, inclusive, medir a profundidade da camada asfáltica ou de aterro, quer dizer, todos esses investimentos estão acontecendo. Sem ela não tinha inovação de qualidade. Então, não existe acompanhamento de fiscalização pública eficiente sem investimento na área de TI. A área de TI, ela é o futuro e ela pode ser usada por bem e por mal. Você pega, por exemplo, a inteligência artificial hoje, ela vai desde genialidades que a gente aqui fica assim, boca aberta do tanto que ela pode ser de benfeitoria para a humanidade, como ela vai a possibilidade de botar a gente falando sem ser a pessoa, gente participando de um ato sem de fato ser ela, tudo é possível. Então, é nessa lógica que as grandes prestadoras de serviço no mundo estão agindo. E o tribunal é uma empresa, e eu posso dizer que é uma empresa, no bom sentido, ela é um órgão público do povo, que tem serviços de qualidade. E esse serviço de qualidade, neste órgão tão respeitado, tão necessário para a população, não vai ser possível prestar serviço de qualidade se ele não estiver permanentemente passando por essa atualização desse mundo tecnológico. E eu queria lhe perguntar qual o impacto da atuação do TCE na vida das pessoas e como o senhor avalia o papel da sociedade civil na atuação do Tribunal de Contas do Estado. Olha, à medida que tem a participação da população, melhora tudo, porque a qualidade do serviço público melhora, o tribunal que tem o dever de fiscalizar passa a conhecer realidades que ele desconhecia, integra a população e o gestor fica mais consciente disso, porque ele se sente cobrado. E tudo que se leva para esse caminho, o resultado é impositivo. Eu vou lhe dar aqui um exemplo, como a gente não imagina como a população hoje está atenta. Eu tenho um hábito lá no tribunal de receber as pessoas em audiências que lá aparecem. Um dia aparece uma pessoa de um município do extremo sul do estado. E a secretária anuncia, diz, olha, tem um senhor aqui, pessoa do povo mesmo, disse que tem acompanhado o trabalho do tribunal e disse que gostaria de dar a palavra com o presidente. Tem inclusive umas sugestões. Eu digo, com o maior prazer, vamos recebê-lo. E ele entra, quando chega ele diz, doutor, esse sistema do tribunal de estar indo nos locais, isso é muito importante. A gente nota que o gestor fica mais zeloso, a gente sente que a cobrança da população vale mais, então eu vim lhe fazer um pedido. Eu queria que fosse todo mês lá no meu município. E eu digo, e é o ideal. Só que o Tribunal de Contas, ele faz também a avaliação por amostragem. São 180 auditores para dar cobertura nos 224 municípios, em todos os órgãos do Estado, em todos os poderes. Por isso é que o tribunal treina a população para tomar conhecimento do que está anômalo, do que está deixando a desejar, que com base nisso, você discorda, você desloca conforme a necessidade. Olha a genialidade dele, ele disse, não, eu tenho uma notícia boa para o senhor, mas não precisa ser assim, para fazer uma auditoria assim de grande impacto, não. Por exemplo, naquele dia que for para o meu município, por exemplo, tem 12 municípios lá ao redor. Precisa, doutor, isso é um carro do tribunal, daqueles carros com nome assim na porta, Tribunal de Contas, e as pessoas comparecem lá, chega lá na praça, dá uma volta, aquilo na cidade, como é uma coisa que não é comum, sim, desperta a população. E aí o carro vai lá na Câmara, pede algumas informações, não precisa dizer o que é e depois vai à prefeitura. Ali já vai para outro município.
Eu lhe garanto, como só com isso aí, merenda escolar vai ser de mais qualidade, o posto de saúde vai estar melhor funcionando, os canteiros da praça vão ter melhor cuidado. Quer dizer, ele tem a percepção, claro que aí ele foi bem amador. Sim, ele não poderia ser um técnico no assunto, ele foi amador. Mas na pureza dele, ele disse assim, onde tem monitoramento, a tendência de estar assim, mais consciente do dever é maior. E ele tem tanta razão nisso. Eu vou lhe contar um fato ocorrido na primeira vez que eu passei na presidência. Eu digo, vamos fazer aqui umas visitas a partir deste mês de janeiro de 2011. Vamos fazer umas visitas surpresa nos municípios no quesito licitação. O próprio tribunal chega lá, está marcado aqui, por exemplo, para 8 horas aqui uma licitação. O tribunal chega na hora da licitação. O tribunal veio só presenciando, não veio. Não tem nada para investigar. Ele veio presenciar. Presenciar o ato. Você vê como o uso do cachimbo faz a boca torta. Em janeiro daquela época, se escolheu alguns municípios. Eu não recordo aqui se eram 8, ou se eram 10, ou se eram 12. O fato é que, dividido nas quatro regiões do estado, nenhum dos municípios visitados a comissão de licitação estava funcionando. Eu estou com isso dizendo que aí tinha mau caratismo. Não, isso aí às vezes tinha até despreparo, desleixo, desconhecimento, e o tribunal continuou com essa missão. Quando chegou no mês de fevereiro, repetiu a dose de outro município. Mais ou menos metade já estava pelo menos reunidas. Continua o sistema, porque aquilo começa a criar ideia. Olha, vai ter monitoramento. Pode chegar aqui, né? Qualquer hora aqui. Quando chegou em março, Ilustre Campelo, você não vai acreditar na realidade. Todos os municípios fiscalizados, a comissão estava reunida. Então, quer dizer, a ideia de que está fiscalizado, a ideia de que está monitorado, passa a qualidade desses serviços públicos. Então, o tribunal, quando busca essa parceria com o gestor, é dizendo que quer apoiá-lo, quer ajudá-lo a acertar, quer da forma pedagógica, o tribunal tem um papel pedagógico, quer contribuir para isso. Agora, também está dizendo que quem não vai, dentro da pedagogia, fazer como deve, o tribunal vai para um outro campo de atuação, que é o da punição. Repito, o tribunal não deseja punir, o que não quer dizer que ele não vai punir. Ele, na pedagogia, orienta, treina, se abre para esclarecimentos, mas ele muda de fase. Ele muda de fase e vai para a área punitiva. E na área punitiva as consequências são muitas, desde reprovação de contas, inelegibilidade, aplicação de multas, encaminhamento do Ministério Público para ações de improbidade, consequentemente reparação do dano, crimes contra a administração pública, esses são mais graves ainda, cerceamento da própria liberdade. Então o tribunal atuante busca serviço público de qualidade e impedir tudo isso, o que não quer dizer que não conseguindo essas fases mais contundentes e não desejadas deixem de acontecer, elas irão acontecer sim. É muito importante, né, mostrar que o tribunal não é um perseguidor do gestor. Na verdade, ele está lá para colaborar para que a gestão seja também eficaz, mas evidentemente também para fiscalizar. O gestor de boa fé, bem intencionado, sua colocação é maravilhosa. O gestor de boa fé, bem intencionado, o tribunal é um parceiro dele. Basta a dúvida que ele tem, vou ao tribunal, eu quero saber, me oriente nisso aqui. Então, quer dizer, o tribunal tem toda a intenção de fazê-lo acertar. Agora, a fase da pedagogia, é coisa que eu disse, ela não é única. Os erros, o tribunal tem todo para orientar, para botar no trilho certo, mas a insistência nele, a escolha equivocada do caminho que não deve ser tomado, vai para uma outra fase, que é a de punição. Conselheiro, uma questão que me veio aqui, até para esclarecer a população. Quando o tribunal torna alguém inelegível, um gestor inelegível, ele encaminha essa lista ao Tribunal Eleitoral, que faz o monitoramento. Se aquela pessoa quer se candidatar, ele vai lá, ele tem que apresentar a certidão negativa do tribunal, né? E o Tribunal Eleitoral sabe quem são os inelegíveis. E quanto àqueles que não são, não no campo da inelegibilidade, mas sim no campo da impossibilidade de ser admitido em cargos públicos, de ocupar cargos públicos, como é que é feito esse controle? O tribunal controla ou encaminha essa listagem para alguma entidade, para os órgãos da administração? Como é que é feito isso? A lista de inelegibilidade, a própria Constituição reza que os gestores que têm contas reprovadas e com falhas insanáveis geram inelegibilidade. O tribunal
quando manda essa lista, manda para o Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral avalia se aquela conduta do gestor é aquela conduta típica mesmo do homem que lesou, que não deve ter condição de continuar buscando ocupar cargo público, e assim representa para a Justiça decretar. Ou seja, o tribunal constata a falha, bota numa lista de contas que foram julgadas reprovadas e encaminha para o Ministério Público para promover as ações que julga conveniente para aquela situação, para o Poder Judiciário fazer o julgamento. Nessas que têm contas decorrente de condenação, devolução de recurso, a prejuízo da administração pública, o tribunal declara eles inaptos a ocupar cargo público. Claro que esta situação de impedir, na prática, ela é da Justiça também, o tribunal cabe acompanhar. Quando o tribunal toma conhecimento, recentemente eu tomei conhecimento, e até a matéria foi um tanto equivocada, que ela coloca que as decisões do tribunal estão sendo descumpridas. Não. O Tribunal de Contas, ao tornar aquele gestor nessa situação de inabilitado para a conta pública, ele foi punir. Ele teve as contas reprovadas, o nome dele vai numa lista de inelegível. Agora, se uma nomeação dele vem posterior para exercer um cargo, não é o tribunal que vai impedir. Isso. O tribunal não vai impedir. O tribunal vai, na hora que toma conhecimento, sim, notificar o gestor que nomeou que chegou ao conhecimento que houve uma nomeação para ocupar um cargo, mas este sujeito está com conta reprovada e, consequentemente, inabilitado. E ele vai, a partir dali, ter a oportunidade de corrigir ou não. Não corrigindo, é no âmbito do judiciário ou no âmbito da análise da prestação de conta dele, que o tribunal vai analisar esse fato. Mas dizer que o tribunal não fez sua parte, como é que o tribunal não fez sua parte se as contas dele reprovadas o leva até a possibilidade de ser inelegível? Então, ele ser nomeado numa outra esfera por um outro órgão, o tribunal, ao tomar conhecimento, seguramente vai notificar o gestor nomeante. E o gestor nomeante, a partir do momento que nomeou e não tinha tomado ciência disso, vai ter a oportunidade de corrigir. E não corrigindo é no âmbito do Poder Judiciário as consequências para tal. Ou no âmbito do tribunal, da análise da prestação de contas desse gestor. Ou o Ministério Público também, se entender necessário, pode tomar uma ação imediata contra aquele gestor que está... Ele, gestor, na verdade, é que está descumprindo aquela deliberação do Tribunal de Contas. E levando isso aqui, continuando aqui nessa temática, né, os cidadãos, até isso já foi dito, podem participar e contribuir para o trabalho do TCE na defesa dos interesses coletivos, não é isso? O TCE, ele desenvolve programas voltados também para essa aproximação com a sociedade? Sim, todos esses critérios o tribunal recebe de bom grado. Por exemplo, por mais que o tribunal cruze folhas, um exemplo bem típico aqui, algum órgão pode ter alguém contratado no lugar do município numa acumulação indevida e não ser do conhecimento do tribunal. Isso. Então, a informação das pessoas é bem-vinda para você tomar providência. A nomeação de alguém que foi para o cargo público com condenação impedindo para tal, ela pode passar despercebida. O jogo de cruzamento de informação nem sempre é 100% preciso. Por quê? Porque aquele ato às vezes não é lançado. Aquele ato muitas vezes não chega ao conhecimento do tribunal. O tribunal tem cruzamento de folhas através de uso, como nós falamos aqui, da rede de informática e tudo, mas isso não é 100% de segurança de que você vai detectar, e isso não impede a população de, tomando conhecimento do mal feito, comunicar ao órgão de controle. Por exemplo, naquela hora que a gente falava assim, tecnologia de ponta, georreferenciamento. Hoje nós temos técnica para acompanhar a obra até a distância. Até a distância. Mas essa é uma precisão que detecta a não execução ou execução, mas o que a gente chama de pente fino. É possível através disso aí? Não. É preciso uma equipe de engenharia ir lá de forma mais pormenorizada, ela vai pegar a parte que a gente diz assim, grosseira. Consta que em tal lugar tem uma unidade escolar, tem um posto policial, seja o que for. E você, pelo georreferenciamento, nota que nem isso existe. Então você já detectou a inexistência dessa benfeitoria. Mas isso não, acontecendo não quer dizer que você não vai ter um aprimoramento maior para uma equipe de engenharia ir lá e detectar qual é o nível de dano causado por aquela execução indesejada, ou seja, ela foi executada, mas não nos moldes que deveria, ou se foi efetivamente nem executada. Essa aí é mais fácil, você vai apenas calcular
quanto foi o valor que foi desviado e imputar o débito. Além de configurar um crime contra a administração pública, mandar para a polícia para fazer o inquérito, ao Ministério Público para denunciar e no âmbito do Judiciário responder por esse fim. Na abertura aqui do programa, nós falamos que o TCE do Piauí visitou, né, pela primeira vez no ano de 2023, todos os seus municípios. Isso faz parte de um avanço alcançado pelo TCE do Piauí nos últimos anos. Como é que foi feita essa tarefa, né? Foi uma força-tarefa? Como é que o tribunal conseguiu, já que o Piauí é um estado muito extenso, né, e com tantos municípios? Cada ano que passa, o tribunal aprimora mais esse número de visitas, porque chegou à conclusão que é o acompanhamento de política pública um grande desafio. Então, para acompanhar a política pública, você tem que estar presente. Então, sempre era um sonho do tribunal chegar a esse nível. E, felizmente, foi uma força-tarefa. Você conseguir algo dessa natureza não é fácil. Nós temos um município de ponta a ponta, quando você vai de Luiz Correia a Corrente, são distâncias de que 1.300, 1.200 quilômetros. Não é uma coisa fácil você conseguir. Nós temos 180 auditores. E, ainda assim, isso foi possível. E vai continuar sendo assim, porque essa é a melhor maneira de você crescer na qualidade do serviço ofertado pelo poder público à população. É um grande esforço, o tribunal vai continuar com essa meta. Presidente, para concluir aqui a nossa entrevista, nós estamos em um ano eleitoral. Qual é a importância do acompanhamento e fiscalização por parte do TCE durante o período eleitoral para assegurar que os recursos públicos não sejam utilizados de forma indevida em prol de interesses políticos ou particulares? Excelente a pergunta. Nós temos uns treinamentos em todas as regiões do estado que nós chamamos Jornada do Conhecimento. No ano passado, nós fizemos 5 jornadas do conhecimento. Fizemos a jornada do conhecimento em Bom Jesus, depois um em Floriano, depois um em Parnaíba, depois um em Picos e depois um em Teresina. Ou seja, todo o estado ficou contemplado. Já no mês de novembro, na de Picos, dado a proximidade do ano eleitoral, que é este ano de 2024, nós julgamos oportuno já inserir nesta linha advertência e treinamento com palestra específica sobre o uso de máquina em campanha eleitoral. O uso de máquina em campanha eleitoral, tanto a com recurso público como a privada, é crime. E a público, e a com o poder público, mais grave ainda, porque você está desviando recursos para uma finalidade. Está utilizando o dinheiro do povo. Para esse fim. Então, demonstração do que é conduta vedada, do que é uso de máquina, do que não deve ser feito, estão todos devidamente esclarecidos. Agora, no final de janeiro, houve a 6ª jornada, foi no município de São Raimundo Nonato. Agora, no final de fevereiro, vai ter no município de Paulistana, 7ª jornada do conhecimento. Em março, no final de março, vai ser em Piripiri, 8ª jornada do conhecimento. Repare que o ano da eleição nós estamos fazendo mês a mês. Por quê? Porque é um período com mais probabilidade, mais possibilidade de acontecer problemas, sobretudo na lei eleitoral. E nelas já estão sendo inseridos palestrantes, especialistas em direito eleitoral, para fazer essa discussão e essa conscientização, mostrando que o tribunal vai estar atento. Logo em seguida nós vamos para uma fase. Você vê como é dinâmica a administração e a concomitância, e Luz Campelo, é necessária. Aí vai ter o período de eleição e depois nós vamos ter as transições. Que tem gente que não pensa que fazer uma transição de uma gestão para outra é um favor, é uma obrigação. Está incidindo em grave dever quem não faz. Aí quer sonegar informação, quer não estabelecer a transição, quer tomar medidas para poder deixar o rombo para outras, dar aumento que não pode. Quer dizer, não deu ao longo do seu tempo, quando chega faltando 2 meses para acabar. Já que perdeu a eleição, vai aumentar o salário. Consequentemente, isso é grave. Então, tudo isso o tribunal está acompanhando, nesta lógica que eu lhe digo. Prevenção, não deixar acontecer. Você veja que o procedimento é durante a gestão, durante o período eleitoral e já está se programando para pós-período eleitoral, nas referidas transições, tudo acontecer como manda a lei, dentro da legalidade, da ética, do bom senso, enfim, da forma que a população deseja e impõe, porque a sociedade é bancada pela população através de seus impostos. Muito bem, presidente. Excelente aqui a nossa entrevista, não é? Acho que muito esclarecedora para a sociedade, para os candidatos, para os gestores públicos. Enfim,
muito esclarecedora mesmo, e mostrando, inclusive, a importância que realmente tem o Tribunal de Contas para a sociedade. Só agradecimento à sua pessoa, parabenizar por a iniciativa de um programa tão abrangente e tão necessário. Programas como esse, eles são educativos e instrutivos, sobretudo conduzido por alguém no seu nível intelectual, profissional e moral. Então, nós no tribunal é quem agradecemos, que é uma oportunidade da gente, através dos meios de comunicação, tornar o tribunal mais perto dela, consequentemente mais acessível. Então, deixar aqui um grande agradecimento e um grande abraço por um programa de tão grande alcance social. Muito obrigado, presidente. Agradecemos também a sua audiência em casa e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia, e do WhatsApp, 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 horas às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.